Ele estava prestes a morrer nos trilhos. Mas o cachorro Caramelo chegou a tempo e fez o impossível. O chão tremia, o ar estava pesado de poeira e ferrugem, e ninguém parecia capaz de agir. Um pitbull permanecia preso nos trilhos, cada segundo aumentando o desespero de quem assistia de longe. Foi nesse momento, quando tudo indicava que não havia solução, que Caramelo apareceu. Não por acaso, não por sorte, mas como se tivesse entendido exatamente o que precisava ser feito. Aquela cena não foi apenas um resgate improvável, foi o início de uma história que mudaria vidas, relações e um bairro inteiro ao longo de meses. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar histórias emocionantes como essa. Caramelo não era apenas um cachorro de rua conhecido pela vizinhança. Ele carregava marcas invisíveis de abandono, uma coragem silenciosa e uma sensibilidade que o fazia perceber o medo e a dor antes mesmo das pessoas. Ao se aproximar dos trilhos, ferido e cansado, ele não encontrou apenas um animal em perigo, mas também um caminho que o levaria a criar laços profundos com humanos que, assim como ele, estavam tentando reencontrar sentido, pertencimento e esperança. A partir daquele instante tenso, pequenas escolhas desencadeariam grandes consequências. Uma professora aposentada que vivia isolada, uma comunidade acostumada a ignorar os trilhos, um bairro marcado por costumes simples e solidariedade esquecida. Nada se resolveria rápido, nada viria sem esforço. Cada passo exigiria sacrifício, cada conquista cobraria um preço emocional. E é justamente isso que torna essa história tão especial. Porque ela não fala apenas de coragem, mas de persistência. Não fala apenas de salvar alguém, mas de aprender a ficar, confiar e cuidar. E tudo começou ali, com Caramelo correndo contra o tempo, sem saber que estava prestes a transformar muito mais do que um único destino. O barulho começou como um sussurro distante, quase confundido com o vento que passava por entre os galhos secos ao redor da antiga linha férrea. Aos poucos, porém, o som ganhou corpo, fazendo o chão vibrar de leve, como se a terra avisasse que algo importante estava prestes a acontecer. No meio dos trilhos, um pitbull permanecia imóvel, preso de um jeito estranho, com uma das patas encaixada entre o metal frio e a madeira gasta. O cheiro de ferrugem, poeira quente e óleo antigo tornava o ar pesado, difícil de respirar. Algumas pessoas observavam de longe. Ninguém se aproximava demais. Havia medo, confusão, falta de saber o que fazer. Um senhor levou a mão à cabeça, uma mulher apertou o terço entre os dedos, e uma criança começou a chorar, sentindo a tensão sem compreender direito o motivo. O pitbull tentava se mover, mas cada esforço resultava apenas em mais cansaço. Seus olhos buscavam ajuda, não com agressividade, mas com um desespero silencioso. Caramelo surgiu do outro lado da cerca quebrada que separava o bairro dos trilhos. Como sempre, seu pelo caramelo estava sujo de poeira e barro, as orelhas atentas a qualquer som diferente. Ele conhecia aquele lugar melhor do que qualquer pessoa ali. Passava por ali quase todos os dias, farejando restos de comida deixados por feirantes, fugindo do sol forte e buscando sombra perto dos barracões abandonados. Mas naquele dia, algo estava diferente. O ar carregava urgência. Caramelo parou por um instante. Sentiu o tremor no chão sob as patas. Sentiu também o cheiro forte do medo, algo que ele reconhecia muito bem. Desde cedo, aprenderá a identificar emoções humanas e animais pelo cheiro, pelo tom da respiração, pelo jeito do corpo. E o que ele sentia ali não permitia que simplesmente seguisse caminho. Aproximou-se com cuidado, desviando de pedaços de madeira solta e pedras quentes. Seus olhos encontraram os do pitbull preso. Não houve rosnado, não houve disputa. Apenas um entendimento imediato, silencioso, como se ambos soubessem que aquele encontro não era comum. O pitbull tentou se mexer novamente, mas apenas gemeu baixo, cansado. Caramelo começou a circular ao redor, farejando os trilhos, procurando algo que pudesse ajudar. Puxou com os dentes uma corda velha que estava jogada perto de um barracão, provavelmente esquecida por trabalhadores de outra época. Tentou arrastá-la até o pitbull, mas a corda era pesada, e o esforço fez sua pata traseira escorregar no cascalho. A dor veio rápida, uma fisgada que o fez mancar por alguns segundos. Ainda assim, ele não desistiu. Do outro lado, Helena observava tudo com o coração apertado. Professora aposentada, ela costumava passar pela estação antiga para recolher livros deixados ali, esquecidos em caixas de papelão. Aquele lugar sempre fora um refúgio silencioso para ela,
longe do barulho da casa vazia e das lembranças que preferia evitar. Ao ver Caramelo tentando ajudar, algo se mexeu dentro dela. Uma mistura de medo, admiração e uma coragem que ela achava ter perdido há muito tempo. Helena percebeu que Caramelo reagia aos sons ao redor. Quando alguém gritava, ele se agitava. Quando o ambiente ficava mais calmo, ele pensava, observava. Lembrou-se então dos feirantes que treinavam cães para vigiar barracas, usando assobios curtos e repetidos. Com o coração acelerado, ela tentou. Um assobio simples, firme. Caramelo parou. Olhou para ela. Inclinou a cabeça. Atento. Helena repetiu o som, apontando para a corda. Não foi imediato, mas Caramelo entendeu. Voltou a puxar a corda, desta vez com mais cuidado. Helena se aproximou o suficiente para ajudar, segurando a outra ponta. Juntos, humano e cachorro, criaram uma força que nenhum dos dois teria sozinho. O pitbull foi liberado lentamente. Quando finalmente conseguiu sair dos trilhos, caiu de lado, exausto, respirando com dificuldade, mas livre. Um silêncio pesado tomou conta do lugar por alguns segundos, logo quebrado por murmúrios emocionados. Algumas pessoas choravam, outras batiam palmas sem perceber. Caramelo se afastou um pouco, sentando-se, a pata ainda doendo, observando tudo com olhos atentos. A rádio comunitária logo começou a falar sobre o ocorrido. Em poucas horas, o bairro inteiro comentava sobre o cachorro Caramelo que apareceu no momento certo. Para Caramelo, porém, nada disso importava. Ele apenas sentia o cansaço no corpo e algo novo no peito, uma sensação estranha de pertencimento. Helena aproximou-se dele devagar. Estendeu a mão, sem tocar de imediato. Caramelo cheirou seus dedos, reconhecendo nela o mesmo cuidado que sentirá nos trilhos. Ela sorriu, um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Naquele instante, sem palavras, uma conexão começou a se formar. O pitbull, ainda fraco, foi levado para a casa de Helena, envolto em um cobertor simples. Caramelo seguiu atrás, mancando levemente, mas decidido a não se afastar. A casa era pequena, com cheiro de café passado e livros antigos. Um lugar que há muito tempo não recebia visitas inesperadas. Naquela noite, o bairro parecia diferente. O vento era mais suave, o silêncio menos pesado. Os trilhos continuavam ali, firmes, mas algo havia mudado. Não. Era apenas sobre um resgate. Era sobre escolhas, sobre coragem, sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. Caramelo deitou-se no quintal, olhando para a porta entreaberta da casa. Sentia dor, sentia cansaço, mas também sentia algo novo, esperança. Sem entender completamente, ele sabia que aquele dia marcava o início de algo maior do que ele poderia imaginar. A manhã seguinte nasceu devagar, com o sol filtrando a luz entre as telhas antigas da casa de Helena. O cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ar, misturado ao aroma de papel envelhecido dos livros empilhados em caixas perto da janela. O quintal ainda estava úmido do sereno da madrugada, e Caramelo acordou antes de todos, como sempre fazia quando dormia em algum canto próximo a pessoas. Abriu os olhos com cuidado, sentindo a fisgada na pata traseira lembrar que o dia anterior não havia sido um sonho. Ele se levantou com calma, apoiando o peso do corpo de forma diferente, e observou o entorno. O portão de ferro rangia levemente com o vento. Galinhas do vizinho ciscavam perto da cerca. Tudo parecia comum, mas nada estava exatamente igual. Havia agora outro cheiro no ar, mais forte, mais pesado. O pitbull, que Helena passará a chamar de Bento por achar que combinava com seu jeito calmo, dormia estendido sobre um cobertor improvisado na sala. Seu peito subia e descia num ritmo lento, ainda cansado. Caramelo se aproximou da porta aberta e ficou ali parado, observando Bento à distância. Não sentia ciúme, mas um tipo novo de responsabilidade. Era como se, ao ter parado naquele ponto dos trilhos no dia anterior, tivesse assumido algo que ainda não sabia nomear. Um compromisso silencioso. Helena apareceu logo depois, usando um chinelo gasto e um vestido simples. Seus cabelos grisalhos estavam presos de qualquer jeito, e havia olheiras marcando seu rosto. Ainda assim, seus olhos tinham um brilho diferente. Ela se abaixou perto de Bento, tocou sua cabeça com cuidado e depois olhou para Caramelo. "Bom dia, meu amigo", murmurou, mesmo sabendo que ele não responderia com palavras. Ela havia passado a noite quase sem dormir. A cada barulho,
levantava para verificar se Bento estava bem. Não fazia aquilo havia anos por ninguém. Desde que se aposentara e se afastara da família, acostumara-se ao silêncio e à previsibilidade. Agora, duas vidas inesperadas ocupavam sua casa e, sem perceber, também seu coração. Helena preparou um pouco de comida simples, arroz misturado com restos de carne desfiada que guardava na geladeira. Colocou 2 tigelas no chão. Caramelo aproximou-se com cautela, cheirou, comeu devagar. Bento tentou se levantar, mas não conseguiu de primeira. Seu corpo ainda não obedecia totalmente. Helena o ajudou com um pano por baixo do peito, improvisando apoio. Foi um movimento lento, paciente, e custou a ela um esforço físico que sentiu nas costas. Ainda assim, não reclamou. Do lado de fora, o bairro começava a acordar. O som distante da rádio comunitária vinha de alguma casa próxima, anunciando ofertas da feira e comentando, mais uma vez, o acontecimento dos trilhos. Caramelo reconheceu seu nome sendo dito com entusiasmo exagerado. Aquilo o deixou inquieto. Ele não entendia fama, apenas sentia que muitas atenções poderiam significar perigo. Mais tarde naquela manhã, Marta apareceu. A irmã de Helena entrou sem bater, como fazia desde sempre. Parou no meio da sala ao ver Bento deitado no cobertor e Caramelo próximo à porta. Helena, o que é isso? Você enlouqueceu de vez? 2 cachorros agora? A voz de Marta misturava preocupação e reprovação. Ela era mais prática, mais rígida, moldada por anos cuidando de problemas alheios sem se permitir sentir demais. Sua motivação sempre fora proteger a irmã, ainda que de um jeito duro. Helena respirou fundo antes de responder. Explicou tudo com calma, desde os trilhos até a ajuda inesperada de Caramelo. Enquanto falava, percebia que não estava apenas justificando uma decisão, mas afirmando algo para si mesma. Que não queria mais apenas sobreviver aos dias. Marta ouviu em silêncio. Observou Bento, depois Caramelo, que a encarava com atenção, tentando decifrar suas intenções. Por fim, soltou um suspiro longo. Isso vai dar trabalho. E você sabe disso. Sei, respondeu Helena. Mas também sei que não podia ter sido diferente. Marta balançou a cabeça, vencida não pelos argumentos, mas pelo tom da irmã. Havia ali uma firmeza que ela não via há anos. Mesmo assim, alertou sobre os obstáculos. O espaço pequeno da casa, os custos, a possibilidade de alguém aparecer reivindicando Bento. Cada palavra lançava uma sombra sobre aquele começo frágil. Esses avisos não eram gratuitos. Na mesma tarde, um homem chamado Paulo apareceu no portão. Vestia uma camisa limpa demais para quem dizia conhecer os trilhos e falava alto, com gestos exagerados. Disse que ouvirá na rádio sobre o pitbull resgatado e que acreditava ser seu. Helena sentiu um aperto no peito. Caramelo percebeu a tensão no ar e se posicionou entre Paulo e Bento, não de forma agressiva, mas firme. Paulo contou uma história vaga, cheia de buracos. Disse que Bento havia escapado dias antes, mas não soube explicar como fora parar nos trilhos. Caramelo farejou o homem e sentiu algo estranho. Não era medo, nem raiva. Era ausência de cuidado. Helena pediu tempo, disse que precisava confirmar melhor. Paulo concordou, mas seu olhar demonstrava mais interesse na atenção dos vizinhos do que no bem-estar do animal. Depois que ele foi embora, Helena sentou-se na cadeira da cozinha, exausta. Aquela visita custará a ela um pouco da segurança recém-nascida. Caramelo se aproximou, encostou o focinho em sua perna. Helena sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez em muito tempo, não conteve. À noite, a rádio comunitária voltou a comentar o caso, agora mencionando a possibilidade de o pitbull ter um tutor. O bairro se dividiu em opiniões. Alguns defendiam que o animal ficasse onde estava, outros achavam que Paulo deveria levá-lo. Esse burburinho trouxe um novo peso para Caramelo. Pessoas começaram a segui-lo pelas ruas, chamando seu nome, tentando tocar nele. Ele desviava, desconfortável. Sua liberdade, antes natural, começava a se estreitar. No dia seguinte, Helena levou Bento até a benzedeira do bairro, Dona Alzira, conhecida pelas ervas e rezas antigas. O cheiro de arruda, alecrim e terra molhada enchia o pequeno quintal. Dona Alzira examinou a pata machucada de Caramelo também, aplicando um unguento caseiro e explicando, com sabedoria simples, que algumas feridas precisavam de descanso, não apenas de força. Caramelo suportou o toque, mesmo sensível.
Era um custo pequeno diante do que ganhava. Sentia o cuidado, algo raro em sua vida errante. Com o passar das semanas, Helena começou a organizar um pequeno mutirão com vizinhos para limpar a área dos trilhos. A ideia surgiu numa conversa na feira, entre barracas de frutas e o cheiro de pastel quente. As pessoas estavam mais atentas, mais envolvidas. As crianças passaram a pintar placas coloridas, alertando sobre o perigo. O ambiente mudava lentamente. Caramelo acompanhava tudo de perto, mesmo quando a pata ainda doía. Cada passo era um esforço. Às vezes precisava parar, respirar, aceitar ajuda. Essa vulnerabilidade não era fácil para ele, mas era necessária. Ele aprendia, pouco a pouco, que não precisava enfrentar tudo sozinho. Helena também mudava. Voltava a falar na rádio, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Cada palavra dita em público custava a ela enfrentar antigas inseguranças. Mas cada pequena vitória trazia uma sensação de propósito que não sentia desde os tempos de sala de aula. Bento começou a se recuperar. Andava melhor, comia com mais apetite. Criou um vínculo forte com Caramelo, seguindo pelo quintal, observando como quem aprende. Era uma amizade silenciosa, construída em gestos simples. Ao final daquele segundo mês desde o dia dos trilhos, o bairro já não era o mesmo. Nem Helena, nem Caramelo. O mundo continuava cheio de incertezas, e novos desafios ainda surgiriam. Mas algo fundamental havia se estabelecido. Uma rede de cuidado, frágil, imperfeita, mas real. Caramelo deitou-se novamente no quintal naquela noite, olhando para o céu escuro pontilhado de estrelas. Sentia dor, sentia cansaço, mas também sentia pertencimento. E isso, para ele, já era uma grande conquista. O terceiro mês começou com mudanças quase imperceptíveis, daquelas que só quem vive o cotidiano consegue notar. As manhãs ficaram mais quentes, o sol demorava menos para subir, e o bairro acordava mais cedo por causa da feira que passará a ocupar a rua lateral da antiga estação. O cheiro de frutas maduras, pão fresco e café forte misturava-se ao pó levantado pelos passos apressados. Caramelo caminhava por ali com mais cuidado agora. A pata já não doía como antes, mas ainda exigia atenção. Cada passo era calculado, cada movimento feito sem pressa. Ele havia aprendido algo novo sobre limites. Antes, corria sem pensar, atravessava ruas, pulava cercas. Agora, parava, observava. O corpo ensinara aquilo que a vida de rua nunca permitirá aprender. Mesmo assim, sua curiosidade permanecia intacta. Farejava as barracas, recebia pedaços de comida oferecidos por feirantes que agora o reconheciam não apenas como um cachorro comum, mas como parte de uma história que o bairro contava com orgulho. Helena acompanhava essas mudanças com um olhar atento. Passará a sair de casa com mais frequência, sempre acompanhada de Caramelo e, quando possível, de Bento. O pitbull ainda não tinha força total, mas mostrava uma calma firme, como se aceitasse o ritmo mais lento imposto pela recuperação. Helena sentia orgulho ao vê-los lado a lado. Não era algo que ela tivesse planejado, mas também não era algo que desejasse mudar. A casa também se transformava. Antes silenciosa demais, agora tinha sons constantes. O arranhar de unhas no chão, o respirar pesado durante o descanso da tarde, o tilintar das tigelas sendo empurradas. Helena reorganizou móveis, afastou caixas de livros para abrir espaço, improvisou cantos com panos velhos e almofadas. Cada ajuste tinha um custo físico para ela, dores nas costas, cansaço nos braços, mas também trazia um senso de utilidade que a fazia dormir melhor. Marta continuava presente, embora ainda desconfiada. Passava algumas vezes por semana, trazia ração, reclamava do cheiro, mas ficava mais tempo do que admitia. Observava Caramelo de longe, fingindo indiferença, até que um dia foi vista oferecendo um pedaço de pão seco a ele, disfarçando o gesto ao perceber o olhar da irmã. Sua motivação era simples, mesmo que nunca dita. Não queria que Helena se machucasse novamente, mas começava a entender que evitar tudo também era uma forma de dor. A rádio comunitária seguia acompanhando os desdobramentos. Um programa semanal passou a discutir cuidados com animais e segurança perto dos trilhos. Helena foi convidada a participar mais de uma vez. No começo, sua voz saía trêmula, mas aos poucos ganhou firmeza. Cada participação custava enfrentar memórias de isolamento e medo de julgamento, mas trazia em troca o reconhecimento de pessoas que se viam refletidas em sua história.
Caramelo percebia essas mudanças no comportamento dela. Sentia o cheiro da ansiedade antes das transmissões e o alívio depois. Permanecia sempre por perto, deitado aos pés da cadeira ou encostado na perna dela. Não fazia aquilo por proteção no sentido físico. Era presença. E isso, ele aprenderá, tinha um valor enorme. Foi numa dessas manhãs movimentadas que Paulo voltou a aparecer. Desta vez, não veio sozinho. Trouxe consigo papéis impressos e um discurso mais ensaiado. Falava sobre responsabilidade, sobre querer o melhor para Bento, sobre como o bairro estava exagerando a situação. Helena ouviu tudo com calma, mas algo havia mudado nela. Não era mais a mulher que evitava confronto a qualquer custo. Ela pediu provas, pediu tempo, pediu respeito. Paulo demonstrou impaciência. O tom elevou-se um pouco, o suficiente para atrair olhares curiosos. Caramelo posicionou-se novamente à frente, não como ameaça, mas como limite claro. Paulo recuou, irritado, prometendo voltar com mais argumentos. Aquela visita teve consequências. Helena passou o resto do dia inquieta. Sentou-se na cozinha, mexendo o café já frio, pensando em possibilidades. O medo de perder Bento misturava-se ao medo mais antigo de perder o pouco equilíbrio que havia conquistado. Caramelo percebeu. Pela primeira vez desde que se conheciam, ela chorou sem tentar esconder. Chorou pela incerteza, pelo passado que ainda pesava, pelo futuro que exigia coragem. Caramelo não sabia como resolver aquilo. Apenas ficou. Encostou-se nela, respirou junto, ofereceu o que tinha. Sua vulnerabilidade aparecia ali também. O medo de ficar sozinho novamente surgia como um aperto no peito, uma inquietação que ele não entendia completamente, mas sentia com força. Nos dias seguintes, o mutirão nos trilhos ganhou mais força. Novas cercas começaram a ser planejadas, usando materiais simples arrecadados pelos próprios moradores. Um grupo de jovens se ofereceu para pintar placas educativas. As crianças desenhavam trens coloridos e cachorros atentos, transformando o espaço antes esquecido em algo vivo. O ambiente mudava, não apenas fisicamente, mas na forma como as pessoas se relacionavam com ele. Caramelo acompanhava tudo, mesmo quando o cansaço batia. Havia dias em que precisava deitar no meio da atividade, sentindo o sol aquecer o pelo, enquanto observava os outros trabalhando. Aceitar descanso era um aprendizado difícil. Cada pausa parecia um pequeno fracasso, mas Helena sempre dizia, com a mão pousada em sua cabeça, que cuidar também era saber parar. Bento avançava na recuperação. Já conseguia caminhar pelo quarteirão, ainda devagar, mas com firmeza. Criará o hábito de esperar Caramelo antes de se mover, como se reconhecesse nele um guia. Essa relação se aprofundava sem pressa. Não havia disputas, apenas cooperação. Um aprendia com o outro. Uma tarde, enquanto Helena organizava livros doados para uma pequena feira solidária, encontrou um colar antigo esquecido numa caixa da estação. Era simples, gasto pelo tempo, mas trazia um detalhe diferente, uma pequena plaquinha com o nome de uma cidade distante. Ela mostrou a Marta, depois comentou na rádio. Aquilo plantou uma dúvida sobre a história de Paulo. Não era uma acusação, apenas um questionamento. A consequência foi imediata. Pessoas começaram a lembrar de histórias semelhantes, de animais vindos de longe, de confusões causadas por atenção excessiva. A imagem de Paulo começou a perder força, não por ataque direto, mas por inconsistência. Helena sentiu alívio, mas também o peso de perceber que agora fazia parte ativa das decisões do bairro. Caramelo sentiu a mudança no ar. Menos tensão, menos olhares invasivos. Ainda assim, algo inesperado aconteceu. Numa noite, incomodado com o barulho de fogos distante e a própria inquietação, ele saiu do quintal sem ser visto. Caminhou pelas ruas conhecidas, mas algo estava diferente. O bairro parecia maior, mais confuso. O cheiro das pessoas misturava-se demais. Por algumas horas, Caramelo se perdeu. Helena percebeu sua ausência pouco depois. O pânico veio rápido. Chamou pelo nome dele, percorreu a rua, pediu ajuda. A sensação de perda trouxe à tona medos antigos. Marta tentou acalmá-la, mas também sentia o aperto no peito. O bairro se mobilizou em silêncio, lanternas acesas, passos apressados. Caramelo encontrou o caminho de volta guiado por cheiros familiares e pelo som distante da rádio comunitária ainda ligada numa casa próxima.
Quando apareceu no portão, sujo e cansado, Helena o abraçou como nunca antes. Não foi um gesto planejado. Foi necessidade pura. Aquele momento custou a Caramelo enfrentar o próprio medo, e a Helena reconhecer o quanto estava ligada a ele. Depois daquela noite, algo se firmou entre eles. Não era posse, nem dependência cega. Era escolha. Escolha de ficar, de cuidar, de enfrentar juntos o que viesse. O terceiro mês terminou com o bairro mais unido, os trilhos mais seguros, e uma casa que já não era apenas abrigo, mas lar. Caramelo deitou-se no quintal, sentindo a brisa morna da noite, o cheiro de comida vindo da cozinha, e o respirar tranquilo de Bento ao fundo. Ainda havia desafios pela frente, ele sentia. Mas agora sabia que não caminharia sozinho. O quarto mês chegou trazendo mudanças mais visíveis no cenário e dentro das pessoas. As chuvas começaram a aparecer com mais frequência, primeiro tímidas, depois insistentes, transformando a poeira das ruas em lama escura e pesada. As folhas das árvores próximas aos trilhos ficaram mais verdes, e o cheiro de terra molhada passou a dominar as manhãs. Para Caramelo, cada novo aroma era uma informação. Ele caminhava mais devagar agora, não apenas pela antiga lesão, mas porque aprenderá que observar podia ser tão importante quanto agir. A casa de Helena seguia em transformação constante. Um canto do quintal foi adaptado para proteger os cachorros da chuva, com telhas reaproveitadas e pedaços de madeira doados por vizinhos. Nada era perfeito, mas tudo tinha intenção. Helena acordava cedo para verificar se havia goteiras, se o chão não estava escorregadio demais. Cada cuidado exigia esforço físico e atenção, mas também a fazia sentir-se novamente necessária. Caramelo acompanhava esses rituais matinais com atenção. Sentava-se perto da porta, observando Helena andar de um lado para o outro, sempre atento a qualquer sinal de cansaço excessivo. Em alguns dias, ela parava no meio do quintal, respirava fundo, apoiava as mãos nos joelhos. Caramelo se aproximava, encostava o focinho em sua perna, oferecendo presença. Não havia palavras, mas havia entendimento. Bento enfrentava dificuldades novas com as chuvas. O barulho forte no telhado deixava inquieto. Em noites de tempestade, ele caminhava pela sala, incapaz de se acomodar. Caramelo percebia isso e permanecia por perto, deitado próximo, respirando de forma lenta e constante. Aos poucos, Bento aprendia a se acalmar seguindo aquele ritmo. Era um aprendizado silencioso, construído em pequenas repetições. No bairro, o mutirão dos trilhos enfrentava seu primeiro grande obstáculo. A cerca improvisada começou a ceder em alguns pontos por causa da água acumulada. O trabalho precisava ser refeito. Algumas pessoas desanimaram. Outras reclamaram do esforço constante sem ajuda externa. Helena participou de uma reunião improvisada na associação de moradores, sentada em cadeiras de plástico, ouvindo vozes se sobreporem. O ambiente estava tenso. Quando falaram em desistir, Helena sentiu algo se mover dentro dela. Lembrou-se do primeiro dia, do pitbull preso, de Caramelo mancando mas insistindo. Pediu a palavra. Sua voz saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Falou sobre continuidade, sobre como nada mudava de verdade sem esforço repetido. Não usou palavras difíceis. Usou exemplos do cotidiano, da chuva que cai todo ano, do telhado que precisa de manutenção constante. A reação foi lenta, mas eficaz. Algumas cabeças balançaram em concordância. Outras pessoas se ofereceram para ajudar no próximo fim de semana. O custo daquela fala foi emocional. Helena voltou para casa exausta, com dor de cabeça e o coração acelerado. Mas havia também uma sensação de vitória pequena e concreta. Caramelo sentiu o impacto desse dia. Helena demorou a comer, sentou-se em silêncio no fim da tarde, olhando para o quintal. Ele se aproximou com cuidado, apoiou-se ao lado dela. Sua própria vulnerabilidade apareceu ali também. O medo de perder aquele equilíbrio recém-conquistado ainda existia, escondido sob a rotina. Mas ficar ao lado dela era sua forma de enfrentar isso. Alguns dias depois, a chuva mais forte do mês atingiu o bairro. A água escorreu pelas ruas, invadiu quintais, deixou o chão pesado e escorregadio. Parte da área próxima aos trilhos ficou alagada. As placas pintadas pelas crianças ficaram tortas, algumas caíram. O trabalho parecia perdido. Muitos moradores ficaram desanimados. Mesmo assim, Helena decidiu ir até lá na manhã seguinte, acompanhada de Caramelo e Bento.
O cheiro de água parada misturava-se ao de ferro molhado. O ambiente estava diferente, mais silencioso, quase respeitoso. Helena observou os estragos e sentiu o peso da responsabilidade. Pensou em ir embora, em esperar que outros resolvessem. Mas ficou. Caramelo caminhou até uma placa caída, cheirou, empurrou com o focinho, como se reconhecesse sua importância. Helena sorriu pela primeira vez naquele dia. Começou a recolher o que podia. Outras pessoas, ao verem a cena, se aproximaram. Sem combinar, formou-se um novo mutirão. Menor, mais cansado, mas determinado. Foi nesse contexto que Paulo reapareceu. Não com discursos, mas com silêncio. Chegou devagar, observou o trabalho, depois começou a ajudar sem dizer muito. Carregou madeira, segurou cercas, molhou os pés na lama como todos os outros. Helena percebeu a mudança, mas manteve distância. Caramelo observava atentamente, farejando cada gesto. Não sentia ameaça, apenas cautela. Com o passar das horas, o ambiente se transformou novamente. O cansaço era grande, as roupas estavam sujas, mas havia uma sensação coletiva de reconstrução. Cada prego batido, cada tábua ajustada, custava esforço físico e paciência. Mas também fortalecia os laços. À noite, Helena chegou em casa completamente exausta. As mãos doíam, os ombros estavam tensos. Sentou-se no chão da sala, encostada no sofá, sem forças para mais nada. Caramelo deitou-se ao seu lado, sentindo também o peso do dia. Bento aproximou-se depois, formando um pequeno círculo silencioso. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da cozinha. Naquele momento de quietude, Helena permitiu-se lembrar do passado. Das salas de aula cheias, da sensação de utilidade que perderá com o tempo. Percebeu que, de certa forma, estava ensinando novamente. Não com livros, mas com atitudes. Essa percepção trouxe lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de reconhecimento. Os dias seguintes trouxeram novas rotinas. Helena passou a organizar pequenas reuniões semanais para planejar melhorias nos trilhos. Não assumia liderança formal, mas sua presença era referência. Caramelo sempre estava por perto, circulando entre as pessoas, reconhecendo vozes, cheiros, intenções. Seu papel não era central no discurso, mas essencial na prática. Sua constância transmitia segurança. Bento começou a participar mais ativamente das caminhadas pelo bairro. Sua postura calma ajudava a desfazer preconceitos. Crianças se aproximavam com mais confiança, aprendendo a respeitar limites. Helena observava tudo com atenção, corrigindo quando necessário, explicando com paciência. Cada interação era uma pequena vitória, mas também exigia vigilância constante. Uma tarde, Marta apareceu com uma novidade. Havia conversado com alguém da prefeitura sobre a situação dos trilhos. Nada oficial ainda, mas a possibilidade de uma intervenção maior começou a surgir. Helena sentiu um misto de esperança e receio. Sabia que a ajuda externa poderia facilitar muita coisa, mas também trazer regras, pressões e mudanças difíceis. Caramelo percebeu a tensão no ambiente. Caminhou até o quintal, sentou-se sob a chuva fina que começava a cair novamente. Gostava daquele som agora. Não o assustava mais. A água escorria pelo pelo caramelo, trazendo frescor. Ele fechou os olhos por alguns instantes, respirando fundo. Estava cansado, mas inteiro. O quarto mês terminou assim, entre lama e reconstrução, entre cansaço e persistência. O bairro ainda enfrentava dificuldades, Helena ainda carregava dúvidas, Caramelo ainda sentia o peso das escolhas. Mas havia algo sólido se formando. Um entendimento coletivo de que cuidar exige repetição, paciência e presença constante. Naquela noite, enquanto a chuva diminuía e o silêncio tomava conta das ruas, Caramelo deitou-se no abrigo improvisado do quintal. Ouviu o respirar tranquilo de Bento e o som distante da rádio comunitária tocando uma música antiga. Sentiu, com clareza simples, que permanecer era uma decisão diária. E ele estava disposto a continuar escolhendo ficar. O quinto mês começou com um calor inesperado depois das chuvas intensas, como se o clima quisesse testar novamente a resistência de todos. O barro das ruas começou a secar, formando rachaduras irregulares, e o cheiro de terra molhada deu lugar a um pó fino que se levantava a cada passo. O bairro parecia cansado, mas vivo.
As marcas do esforço coletivo estavam por toda parte, nas cercas refeitas, nas placas tortas, nas mãos calejadas. Caramelo sentia o impacto dessas mudanças no corpo. A pata machucada já não limitava tanto seus movimentos, mas o esforço acumulado dos últimos meses cobrava seu preço. Havia dias em que acordava mais lento, demorava a se levantar, precisava alongar o corpo com cuidado. Ainda assim, não deixava de acompanhar Helena em suas caminhadas matinais até os trilhos. Era um ritual que se firmara entre eles, quase sagrado. Helena também sentia o peso do tempo. O entusiasmo inicial dera lugar a uma responsabilidade constante. Agora, todos a procuravam para resolver problemas, tirar dúvidas, pedir orientação. Ela gostava de ajudar, mas começava a perceber que precisava aprender a dividir tarefas. Esse reconhecimento não veio sem conflito interno. Durante anos, acostumara-se a cuidar sozinha, a não depender de ninguém. Aceitar ajuda exigia abrir mão de controle. Numa manhã particularmente quente, ela sentiu uma tontura leve enquanto conversava com moradores perto da estação. Nada grave, mas suficiente para alarmar Caramelo. Ele se aproximou rapidamente, encostou-se nela, chamou a atenção. Marta, que estava por perto, insistiu para que Helena sentasse e bebesse água. Foi um momento pequeno, mas significativo. Helena percebeu que, se quisesse continuar, precisaria respeitar seus próprios limites. Bento, por sua vez, avançava em seu próprio processo. Já caminhava com segurança, mas ainda evitava movimentos bruscos. Desenvolvera uma atenção especial às pessoas ao redor, como se observasse tudo com cuidado antes de agir. Esse comportamento chamou a atenção de um grupo de senhoras que se reunia perto da igreja aos domingos. Elas começaram a levar pedaços de pão seco e conversar com Helena sobre os cachorros. Essas conversas, simples e repetidas, criaram uma rede de apoio inesperada. Caramelo gostava dessas manhãs de domingo. O sino da igreja tocava de longe, o cheiro de café se espalhava pelas casas, e o bairro parecia desacelerar. Ele se deitava na sombra, observando as pessoas passarem, sentindo-se parte daquele fluxo. Ainda assim, algo dentro dele permanecia atento, como se soubesse que a tranquilidade era provisória. A confirmação disso veio numa reunião convocada pela Associação de Moradores. Um representante da prefeitura estaria presente para falar sobre os trilhos. Helena sentiu o estômago apertar ao ouvir a notícia. A possibilidade de decisões externas sempre a deixava inquieta. Marta incentivou a ir, dizendo que era importante ter alguém do bairro presente, alguém que conhecesse a realidade do lugar. A reunião aconteceu numa sala simples, com ventiladores barulhentos e cadeiras alinhadas de forma irregular. O representante falou sobre planos, prazos, estudos. Usou palavras difíceis, mas deixou claro que a linha férrea poderia ser reativada no futuro próximo. Não havia datas definidas, mas a intenção estava posta. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena sentiu o impacto imediato. Tudo o que haviam construído parecia frágil diante daquela possibilidade. Caramelo, que ficará do lado de fora, sentiu a mudança no clima quando ela saiu. Seu corpo estava tenso, o passo mais rápido. Ele a acompanhou em silêncio até em casa. Naquela tarde, Helena quase desistiu. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando para os papéis espalhados, para os cartazes desenhados pelas crianças, para o colar antigo que ainda guardava como prova de algo mal resolvido. Pensou em voltar à rotina silenciosa, em deixar que outros assumissem. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Cansaço falava alto. Caramelo percebeu o risco daquele momento. Não sabia o que significavam os papéis ou as reuniões, mas reconhecia o cheiro da desistência. Aproximou-se devagar, colocou a cabeça no colo dela. Helena chorou novamente, mas dessa vez havia raiva misturada às lágrimas. Raiva de sentir medo, de se sentir pequena diante de algo grande. Foi Bento quem quebrou o silêncio. Aproximou-se também, sentou-se de frente para Helena, olhando diretamente em seus olhos. Não houve gesto brusco, apenas presença firme. Aquela imagem, dois cães ali, confiantes nela, trouxe uma clareza inesperada. Helena respirou fundo. Não podia controlar tudo, mas podia continuar fazendo sua parte. Nos dias seguintes, ela começou a delegar.
Convidou moradores para assumir funções específicas no cuidado dos trilhos. Criou pequenos grupos, cada um responsável por um trecho. Essa decisão teve consequências imediatas. Algumas pessoas reclamaram, outras se sentiram inseguras. Mas, aos poucos, o trabalho começou a fluir melhor. O custo foi abrir mão de fazer tudo sozinha. O ganho foi sustentabilidade. Caramelo adaptou-se a essa nova dinâmica. Passava de grupo em grupo, reconhecendo rostos, observando comportamentos. Sua presença ajudava a manter o clima calmo, especialmente quando surgiam divergências. Ele próprio enfrentava obstáculos. O calor intenso deixava mais cansado, e havia dias em que precisava ficar em casa, descansando. Aceitar isso não era fácil. Sua natureza era estar em movimento. Mas agora entendia que permanecer também podia significar cuidar de si. Paulo voltou a aparecer nesse período, desta vez com uma postura diferente. Aproximou-se de Helena sem pressa, falou sobre erros, sobre ter agido mal antes. Não pediu nada diretamente. Apenas ofereceu ajuda com materiais que conseguirá. Helena ouviu, desconfiada, mas percebeu sinceridade em alguns gestos. Decidiu aceitar a ajuda com cautela. A consequência foi um avanço mais rápido em algumas melhorias, mas também a necessidade constante de vigilância. O bairro reagiu bem às mudanças. A feira solidária organizada por Helena e pelas senhoras da igreja arrecadou fundos suficientes para comprar tinta resistente e reforçar as cercas. As crianças participaram pintando novamente as placas, agora com mais cuidado. O ambiente ganhou cores mais vivas, mesmo sob o sol forte. Caramelo observava tudo com um orgulho silencioso. Ainda sentia medo de perder aquilo, de ver tudo desmoronar. Mas aprendia, dia após dia, que o sucesso não era um ponto final. Era um processo. Cada pequena vitória vinha acompanhada de um custo, fosse cansaço, dor ou insegurança. E ele estava disposto a pagar, desde que não estivesse sozinho. Uma tarde, exausto, Caramelo deitou-se no quintal e não quis se levantar. Helena percebeu, aproximou-se, sentou-se ao lado dele. Passou a mão em seu pelo quente, sentindo o coração bater forte. Naquele momento, ela entendeu que cuidar também significava proteger quem protege. Levou água, fez sombra, ficou ali até ele se sentir melhor. O 5º mês terminou com essa consciência compartilhada. Nada estava resolvido definitivamente. A possibilidade da reativação dos trilhos ainda pairava como uma nuvem distante. Mas havia uma estrutura mais forte, pessoas mais conscientes, laços mais profundos. Naquela noite, Caramelo adormeceu sentindo o vento quente passar pelo quintal, ouvindo sons familiares do bairro. Não havia garantias, mas havia continuidade. E para ele, isso já era motivo suficiente para permanecer alerta, presente e fiel à escolha que fizera naquele dia distante, quando o chão começou a tremer. O 6º mês começou com um silêncio diferente. Não era o silêncio tranquilo das manhãs de domingo, nem o silêncio pesado após as chuvas. Era um silêncio de expectativa, como se o bairro inteiro estivesse prendendo a respiração. As conversas diminuíram de volume, os passos ficaram mais atentos, e até os sons da rádio comunitária pareciam escolhidos com mais cuidado. A notícia da possível reativação da linha férrea já não era apenas um comentário distante. Tornará-se uma possibilidade concreta que pairava sobre cada decisão. Caramelo sentia essa mudança no ar antes mesmo de entender seus motivos. O cheiro das pessoas estava diferente. Havia mais tensão, mais suor frio, menos risadas espontâneas. Ele caminhava ao lado de Helena com a cabeça erguida, atento a tudo. Sua energia não era mais a do cachorro inquieto de antes. Era uma atenção madura, construída ao longo de meses de convivência e esforço. Helena também mudará. Passará a acordar ainda mais cedo, revisando mentalmente tarefas e compromissos antes mesmo de sair da cama. Havia aprendido a distribuir responsabilidades, mas a sensação de ser referência continuava pesando. Em alguns dias, sentia o coração acelerar sem motivo aparente. Em outros, a confiança vinha firme, lembrando-a de tudo que já haviam superado. Na primeira semana do mês, um comunicado oficial chegou à Associação de Moradores. Não trazia datas exatas, mas confirmava estudos técnicos na área dos trilhos. Isso significava visitas, medições, gente de fora circulando pelo bairro. A notícia espalhou-se rápido, trazendo reações variadas. Alguns moradores viram nisso uma chance de melhorias.
Outros sentiram medo de perder o que haviam construído. Helena foi chamada para uma conversa informal com representantes locais. Não era uma reunião formal, mas a importância estava clara. Ela hesitou. Parte dela queria recusar, evitar mais tensão. Mas outra parte, fortalecida pelos meses anteriores, sabia que se ausentar teria um custo maior. Aceitou. No dia marcado, Caramelo acompanhou Helena até a entrada da associação, mas ficou do lado de fora. Sentou-se à sombra de uma árvore antiga, observando o movimento. Pessoas bem vestidas entravam e saíam, carregando pastas e pranchetas. O cheiro de papel novo e metal misturava-se ao do asfalto quente. Caramelo sentia-se deslocado naquele ambiente, mas permaneceu. Sua presença ali era um lembrete silencioso de tudo que estava em jogo. Dentro da sala, Helena ouviu explicações técnicas, projeções e termos difíceis. Em alguns momentos, sentiu-se pequena diante da linguagem formal. Mas quando falaram sobre segurança e impacto na comunidade, ela encontrou espaço para se posicionar. Falou dos mutirões, das placas, das crianças, dos animais. Falou do cuidado construído coletivamente. Não pediu favores. Pediu consideração. O custo daquela fala foi grande. Saiu da sala com as pernas tremendo e a garganta seca. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, encostou-se nela. Helena se abaixou, apoiando as mãos nos joelhos, respirando fundo. Não chorou dessa vez. Havia cansaço, mas também uma firmeza nova. As semanas seguintes foram marcadas por visitas técnicas aos trilhos. Homens e mulheres com equipamentos caminharam pela área, tirando fotos, fazendo medições. O bairro observava com desconfiança. Helena organizou pequenos grupos para acompanhar essas visitas, garantindo que ninguém se sentisse excluído. Isso exigiu mais tempo, mais conversas, mais paciência. Cada dia parecia mais longo do que o anterior. Caramelo acompanhava sempre que podia. O sol forte tornava as caminhadas difíceis. Em alguns dias, precisava parar várias vezes para descansar. Helena respeitava esses limites, ajustando o ritmo. Esse cuidado mútuo se tornará natural. Não era mais algo pensado, era vivido. Bento também enfrentava seus próprios desafios. O aumento do movimento nos trilhos o deixava inquieto. Barulhos metálicos, vozes estranhas, equipamentos desconhecidos despertavam nele uma tensão antiga. Caramelo percebia e permanecia próximo, oferecendo estabilidade. Em certos momentos, Bento se afastava para um canto mais silencioso do quintal, e Caramelo respeitava esse espaço. A amizade entre eles agora incluía entender quando estar junto e quando permitir distância. Marta tornou-se mais presente nesse período. Passava quase todos os dias para saber das novidades, trazia comida, ajudava a organizar papéis. Embora ainda mantivesse um jeito prático e direto, sua preocupação era visível. Em uma dessas visitas, comentou que Helena estava diferente. Mais firme, mais viva. Não disse isso como elogio direto, mas o significado estava ali. O bairro, apesar das tensões, continuava ativo. A feira solidária ocorreu novamente, desta vez com menos arrecadação, mas com mais participação. As pessoas conversavam mais, trocavam informações, compartilhavam medos. A rádio comunitária abriu espaço para perguntas e relatos, criando um canal de diálogo que ajudava a diminuir rumores. Helena participou de algumas transmissões, sempre com Caramelo deitado aos seus pés. Um obstáculo inesperado surgiu quando parte da cerca recém-reforçada precisou ser removida para as medições. Alguns moradores reagiram mal, vendo aquilo como um retrocesso. Houve discussões, vozes elevadas. Helena precisou intervir, explicando a situação, pedindo calma. O custo emocional desse momento foi alto. Ao chegar em casa, sentiu-se drenada, como se toda a energia acumulada tivesse sido usada de uma vez. Caramelo percebeu o impacto. Naquela noite, ele próprio teve dificuldade para se acomodar. Caminhou pelo quintal, deitou-se, levantou-se novamente. O medo de perder tudo o que haviam construído se manifestava como inquietação. Pela primeira vez em muito tempo, ele choramingou baixo, um som quase imperceptível. Helena ouviu, levantou-se da cama e foi até ele. Sentou-se no chão, encostando as costas na parede, e ficou ali em silêncio. Não havia soluções imediatas. Apenas companhia. No meio desse período tenso,
uma notícia pequena, mas significativa, trouxe algum alívio. O representante da prefeitura informou que qualquer mudança futura precisaria considerar as adaptações de segurança já existentes. Não era uma garantia, mas era um reconhecimento. Helena compartilhou a informação com o bairro, reforçando a importância do que haviam feito até ali. A reação foi cautelosa, mas positiva. Paulo continuava ajudando, agora de forma mais discreta. Não buscava atenção, não dava opiniões sem ser solicitado. Caramelo observava, ainda atento, mas sem a mesma desconfiança de antes. A convivência constante mostrava coerência nos gestos, e isso, aos poucos, gerava confiança. Os dias passaram entre reuniões, visitas e cuidados diários. O ambiente físico dos trilhos mudava lentamente, com algumas áreas mais organizadas, outras ainda em adaptação. A paisagem refletia o momento da comunidade. Nada acabado, mas em processo. No final do 6º mês, Helena sentou-se sozinha na antiga estação, observando o pôr do sol tingir os trilhos de laranja. Caramelo deitou-se ao lado dela, cansado, mas tranquilo. Bento ficou um pouco atrás, observando. O ar estava quente, mas havia uma brisa leve. O som distante da cidade misturava-se ao canto de pássaros. Helena pensou em tudo o que acontecerá desde aquele dia inicial. Pensou no medo, no esforço, nas escolhas difíceis. Percebeu que não havia controle total sobre o futuro, mas havia algo sólido no presente. Caramelo fechou os olhos por um momento, sentindo o calor da terra sob o corpo. Não sabia o que viria depois. Sabia apenas que estar ali, naquele instante, já era uma vitória conquistada com muito custo. O 7º mês começou com um vento mais seco e dias de céu aberto, como se o tempo quisesse oferecer uma trégua depois de tantas incertezas. As manhãs traziam uma luz clara que iluminava os trilhos e revelava cada detalhe das mudanças feitas ali. As cercas reforçadas estavam firmes, as placas coloridas permaneciam visíveis, e o caminho ao redor da linha férrea já não parecia um espaço esquecido. Ainda assim, a sensação de espera continuava presente, silenciosa, acompanhando cada passo da comunidade. Caramelo caminhava por esse espaço com uma familiaridade que não tinha antes. Não era apenas reconhecimento do território, mas pertencimento. Ele sabia onde o chão era mais irregular, onde a sombra aparecia primeiro, onde o cheiro de metal era mais forte. Seus movimentos eram mais lentos, mas seguros. O corpo carregava o cansaço acumulado de meses de esforço, e ele aprenderá a respeitar isso. Havia dias em que preferia ficar no quintal, observando de longe, enquanto Helena seguia sozinha para as reuniões. Aceitar essa distância temporária também era um aprendizado. Helena, por sua vez, sentia-se dividida. Parte dela queria manter tudo exatamente como estava, preservando o equilíbrio conquistado. Outra parte entendia que mudanças maiores eram inevitáveis. Ela passará a registrar tudo em um caderno simples, anotando reuniões, decisões, promessas feitas por representantes externos. Não fazia isso por desconfiança apenas, mas para organizar os próprios pensamentos. Escrever ajudava a transformar a ansiedade em algo concreto. Marta notou esse novo hábito e comentou que Helena parecia mais centrada. Não disse isso com entusiasmo exagerado, mas com um reconhecimento discreto. Para Marta, ver a irmã assumir esse papel sem se perder era algo novo. Mesmo assim, mantinha a postura prática, lembrando-a de descansar, de comer direito, de não assumir mais do que podia. No bairro, algumas pessoas começaram a demonstrar sinais de cansaço. A manutenção constante exigia tempo e energia, e nem todos conseguiam acompanhar. Houve faltas em alguns mutirões, atrasos em tarefas combinadas. Helena precisou lidar com frustração. Em vez de cobrar, passou a conversar individualmente, entendendo limites. Essa mudança de abordagem teve um custo emocional, pois exigia mais paciência e menos controle. Em troca, fortalecia relações. Caramelo percebia essas nuances sem compreendê-las racionalmente. Sentia quando alguém se aproximava com boa intenção ou quando trazia tensão. Em certos encontros, ele se mantinha afastado, deitado à sombra, observando. Em outros, aproximava-se, buscando contato. Sua sensibilidade tornará-se uma espécie de termômetro emocional para Helena, que aprenderá a confiar nessas reações. Bento enfrentava uma nova fase. Com a recuperação quase completa, começou a demonstrar vontade de explorar além do quintal. Pedia passeios mais longos, mostrava curiosidade pelos trilhos,
mas ainda carregava inseguranças. Helena precisava equilibrar o incentivo com o cuidado. Em algumas ocasiões, Bento se assustava com barulhos repentinos e recuava. Caramelo ficava por perto, não puxando, não pressionando, apenas aguardando até que ele se sentisse pronto. Esse respeito pelo tempo do outro fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Uma tarde, durante uma caminhada mais longa, Caramelo sentiu um cansaço súbito. Parou, sentou-se, respirou fundo. Helena percebeu e se sentou também, ali mesmo, no meio do caminho. O sol estava forte, o chão quente. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Pessoas passaram, algumas cumprimentaram, outras apenas observaram. Não houve pressa. Quando Caramelo se levantou novamente, foi no próprio ritmo. Essa pausa simples simbolizava algo maior. A história deles não precisava correr. Naquele mesmo período, a rádio comunitária recebeu a confirmação de uma audiência pública sobre o futuro da linha férrea. A notícia espalhou-se rápido. A audiência seria aberta, permitindo que moradores se manifestassem. Helena sentiu um frio no estômago ao saber disso. Falar em público sempre foi um desafio, mas agora sentia que não poderia se ausentar. O peso da responsabilidade retornou com força. Nos dias que antecederam a audiência, Helena se preparou como pôde. Releu anotações, conversou com moradores, ouviu diferentes opiniões. Tentou representar o coletivo, não apenas suas próprias convicções. Esse processo exigiu esforço emocional constante. À noite, muitas vezes, demorava a dormir. Caramelo percebia e permanecia acordado por mais tempo, atento aos movimentos dela, oferecendo presença silenciosa. O dia da audiência chegou com um calor abafado. O espaço escolhido estava cheio. Pessoas de diferentes bairros, representantes oficiais, moradores curiosos. O ambiente era tenso, mas organizado. Helena sentou-se na segunda fileira, com o caderno nas mãos. Caramelo ficou do lado de fora, junto com outros animais, sob a supervisão de alguns voluntários. Ele observava a movimentação com atenção, sentindo a energia carregada no ar. Quando chegou o momento das falas da comunidade, Helena levantou-se. O coração batia forte, mas sua voz saiu clara. Falou do resgate inicial, sem exageros. Falou do trabalho coletivo, das crianças, das cercas, da mudança de comportamento no bairro. Não se opôs diretamente a planos futuros, mas pediu que qualquer decisão considerasse o que fora construído. Falou de cuidado, de continuidade, de respeito. O custo daquela fala foi visível. Ao sentar-se novamente, sentiu as pernas fracas, as mãos trêmulas. Mas também sentiu algo diferente. Um alívio profundo, como se tivesse honrado um compromisso consigo mesma. Ao sair, encontrou Caramelo esperando. Ele se levantou imediatamente, aproximou-se. Helena se abaixou, apoiou a mão em seu dorso. Não precisavam de palavras. A audiência não trouxe respostas imediatas, mas trouxe reconhecimento. Algumas pessoas se aproximaram de Helena depois, agradeceram, compartilharam histórias semelhantes. Outras discordaram, mas com respeito. O diálogo havia sido estabelecido. A consequência foi uma sensação de avanço, mesmo sem garantias concretas. Nos dias seguintes, o bairro parecia mais calmo. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque havia sido criado um espaço para discussão. O mutirão retomou atividades com menos tensão. As pessoas pareciam mais conscientes de que o processo seria longo. Caramelo retomou sua rotina com mais tranquilidade. Passava parte do dia descansando, parte acompanhando Helena, parte observando Bento explorar com mais confiança. Seu medo interno de ficar sozinho ainda existia, mas agora era menos intenso. A convivência constante, as escolhas diárias de ficar, haviam fortalecido algo dentro dele. Uma manhã, Helena recebeu uma visita inesperada. Uma família de outra região, interessada em conhecer Caramelo por conta da história divulgada na rádio, queria adotá-lo. Ofereciam espaço, conforto, cuidados. Helena ouviu com atenção, sentindo o impacto daquela possibilidade. Não respondeu de imediato. Pediu tempo para pensar. A notícia deixou o ambiente carregado. Caramelo percebeu a mudança instantaneamente. O cheiro de incerteza voltou. Naquela noite, ele ficou inquieto, caminhando pelo quintal, olhando para a porta da casa. O medo antigo ressurgiu, forte.
Helena também não dormiu bem. Pensava no que seria melhor para ele, no que significaria deixá-lo ir. Nos dias seguintes, Helena observou Caramelo com mais atenção. Percebeu o quanto ele estava integrado à rotina, ao bairro, às pessoas. Percebeu também o quanto dependia daquela presença. O custo de mantê-lo era real. O custo de deixá-lo ir parecia ainda maior. Ela conversou com Marta, com vizinhos, com as senhoras da igreja. As opiniões variaram, mas algo ficou claro. Caramelo não era apenas um cachorro que ajudava. Ele fazia parte da identidade construída ali. Helena entendeu que a decisão precisava respeitar isso. Quando encontrou novamente a família interessada, agradeceu, explicou, recusou com gentileza. Ao voltar para casa, sentiu um peso sair dos ombros. Caramelo a recebeu no portão, como sempre. Ela se ajoelhou, abraçou-o com cuidado. Não como posse, mas como escolha consciente. O 7º mês terminou com essa decisão silenciosa, porém profunda. O futuro ainda era incerto. A linha férrea ainda representava desafios. Mas havia algo inabalável agora. Um vínculo construído dia após dia, com esforço, vulnerabilidade e compromisso. Naquela noite, Caramelo deitou-se no quintal, ouvindo os sons conhecidos do bairro. Não sabia das propostas, das recusas, das conversas. Sabia apenas que estava onde escolhera estar. E isso lhe trazia uma paz simples, conquistada com muito caminho percorrido. O 8º mês começou com um ritmo mais lento, quase respeitoso, como se o bairro tivesse aprendido a caminhar sem pressa depois de tanto esforço acumulado. As manhãs traziam um calor suave, menos agressivo, e o céu permanecia limpo por longos períodos. As pessoas voltaram a ocupar as calçadas com cadeiras, conversas e risadas contidas. Ainda havia incertezas, mas elas já não dominavam cada gesto. Caramelo acordava cedo, como sempre, mas agora não sentia a mesma urgência de antes. Espreguiçava-se no quintal, sentindo o chão firme sob o corpo, respirando o ar morno que vinha das ruas. Sua pata estava forte, mas ele mantinha o cuidado aprendido. Cada movimento era consciente. Ele havia mudado sem perceber completamente como, e essa mudança se refletia na forma como observava o mundo. Helena mantinha a rotina das caminhadas, mas reduziu a frequência das reuniões. Aprenderá que precisava preservar energia para continuar. Passava mais tempo em casa, organizando livros, preparando pequenas atividades para as crianças do bairro que começaram a aparecer com mais frequência. Algumas vinham apenas para conversar, outras para ajudar a pintar placas novas ou cuidar do espaço perto dos trilhos. Helena descobria prazer nesses encontros simples, onde o cuidado acontecia sem necessidade de grandes decisões. Caramelo acompanhava essas atividades de perto. Sentava-se ao lado das crianças, aceitava carinho com paciência, levantava-se quando o barulho ficava alto demais. Ele havia aprendido a se afastar quando precisava, algo que antes não fazia. Essa autonomia silenciosa mostrava o quanto se sentia seguro para escolher. Bento também mostrava mudanças claras. Sua postura estava mais confiante, e os sustos haviam diminuído. Ainda reagia a sons metálicos repentinos, mas agora conseguia se recuperar mais rápido. Em uma das manhãs, caminhou até os trilhos com Helena e Caramelo e ficou parado, observando. Não avançou demais, mas não recuou. Ficou ali, respirando fundo, como quem enfrenta algo importante. Caramelo permaneceu ao seu lado, respeitando o silêncio daquele momento. No bairro, as conversas sobre a audiência pública continuavam, mas agora com menos ansiedade. As pessoas pareciam entender que o processo seria longo e que decisões não viriam de uma vez. Isso trouxe uma espécie de maturidade coletiva. O mutirão continuava, mas de forma mais organizada e menos exaustiva. As tarefas eram divididas, os horários respeitados. Marta passou a ajudar mais ativamente. Não apenas com avisos ou conselhos, mas com presença real. Um dia, apareceu com uma caixa de ferramentas antigas e começou a consertar uma das portas do abrigo improvisado no quintal. Helena observou em silêncio, emocionada. Não disse nada. Marta também não. Algumas mudanças não precisavam ser comentadas. Caramelo observava Marta com curiosidade. O cheiro dela ainda trazia um fundo de preocupação constante, mas agora havia algo mais leve. Ele se aproximou, sentou-se perto enquanto ela trabalhava. Marta fingiu não notar, mas não o afastou.
Aquele gesto pequeno tinha um significado grande para todos. Foi nesse clima mais calmo que uma nova informação chegou. A prefeitura havia decidido manter a linha férrea inativa por mais tempo, priorizando estudos de segurança e impacto social. Não era uma decisão definitiva, mas representava uma pausa importante. Helena ouviu a notícia pela rádio comunitária enquanto arrumava a cozinha. Sentiu as pernas ficarem fracas e precisou se sentar. Não era vitória completa, mas era tempo. Tempo para respirar. Ela compartilhou a notícia com o bairro ainda naquele dia. As reações foram contidas, mas sinceras. Algumas pessoas sorriram, outras apenas suspiraram aliviadas. Não houve comemoração exagerada. Havia um entendimento comum de que aquilo fora conquistado com esforço coletivo. Cada placa pintada, cada conversa difícil, cada mutirão sob sol ou chuva havia contribuído. Caramelo sentiu a mudança no ambiente quase imediatamente. O cheiro de tensão diminuiu. As pessoas se moviam com mais leveza. Ele próprio se sentiu mais relaxado. Pela primeira vez em meses, dormiu profundamente durante a tarde, sem acordar a cada som distante. Helena também se permitiu descansar. Passou uma tarde inteira lendo um livro antigo na varanda, com Caramelo deitado aos seus pés e Bento dormindo ao lado. O vento leve balançava as folhas das árvores, e o som da rádio comunitária tocava baixo, quase como um fundo constante da vida ali. Aquela tranquilidade custará muito esforço, e ela reconhecia isso. Mesmo assim, desafios menores continuavam surgindo. Alguns moradores começaram a relaxar demais, deixando de participar das tarefas combinadas. Helena percebeu o risco disso se tornar um problema. Em vez de chamar atenção de forma direta, decidiu organizar encontros mais leves, com café e conversa, reforçando a importância da continuidade sem pressão. Essa abordagem exigia criatividade e paciência, mas funcionava melhor. Caramelo participava desses encontros de maneira discreta. Circulava entre as pessoas, recebia carinho, deitava-se em cantos estratégicos. Sua presença ajudava a manter o clima acolhedor. Ele não era o centro das atenções, mas fazia parte do cenário, como se sempre tivesse estado ali. Bento começou a demonstrar interesse em ajudar de outras formas. Seguia Helena quando ela carregava materiais leves, parava perto das crianças como uma presença tranquila. Seu tamanho ainda causava respeito, mas seu comportamento calmo ajudava a quebrar receios. Helena observava isso com atenção, garantindo que tudo fosse feito com segurança. Cada avanço de Bento era comemorado internamente, mas sempre acompanhado de cuidado. Uma tarde, uma das crianças perguntou a Helena se Caramelo morava ali de verdade ou se iria embora algum dia. A pergunta simples trouxe um silêncio breve. Helena olhou para Caramelo, que observava as folhas no chão, alheio à conversa. Ela respondeu que algumas escolhas eram feitas todos os dias, e que ficar também era uma forma de cuidar. A criança pareceu satisfeita com a resposta. Caramelo, mesmo sem entender as palavras, sentiu o tom. Aproximou-se de Helena e encostou-se nela. Não havia medo naquele gesto. Havia confirmação. Ele não estava ali por acaso. Estava ali porque escolhera ficar e porque fora escolhido também. Nos dias seguintes, Helena recebeu convites para falar em outros bairros sobre a experiência com os trilhos. Ela recusou a maioria. Sabia que precisava preservar o equilíbrio construído ali. Aceitou apenas um convite, em uma reunião pequena, perto de casa. Falou com calma, sem se colocar como exemplo maior. Disse apenas que cuidar era um trabalho diário e coletivo. O retorno foi positivo, mas Helena voltou cansada. Naquela noite, sentiu o peso do dia nos ombros. Caramelo percebeu e deitou-se mais perto, encostando o corpo no dela. Bento fez o mesmo. A casa estava silenciosa, iluminada por uma lâmpada fraca. Helena fechou os olhos por alguns minutos, respirando junto com eles. Aquela cena simples representava tudo o que haviam construído. O 8º mês terminou sem grandes anúncios, sem eventos marcantes para quem olhasse de fora. Mas para quem vivia ali, havia uma transformação profunda. O ambiente estava mais estável, as pessoas mais conscientes, os vínculos mais fortes. Caramelo deitou-se no quintal naquela noite, sentindo o chão ainda morno do dia. Olhou para o céu limpo, respirou fundo. Não havia urgência, não havia medo imediato. Apenas a certeza silenciosa de que permanecer, cuidar e descansar também faziam parte do caminho.
O 9º mês começou com uma leve mudança no clima. O calor do dia ainda era intenso, mas as manhãs traziam um frescor que lembrava que o inverno se aproximava. A luz do sol incidia de forma diferente sobre os trilhos, criando sombras longas que se estendiam sobre a terra e as cercas coloridas. Cada detalhe parecia mais nítido, mais vivo, como se o tempo estivesse marcando a chegada de uma nova fase. Caramelo sentia essa mudança no ar. Seus passos estavam mais firmes, mas ele ainda guardava a cautela adquirida nos meses anteriores. O chão estava mais seco, o que facilitava o movimento, mas o cachorro permanecia atento a qualquer som, qualquer cheiro diferente. A vida lhe ensinara que a tranquilidade era sempre acompanhada de vigilância. Ele sabia que cada detalhe importava, desde o farfalhar de folhas até o ritmo das pessoas que passavam. Helena continuava a organizar a rotina do bairro, mas algo dentro dela estava mais leve. O tempo de espera pela decisão oficial da prefeitura lhe permitia refletir, planejar e agir com mais consciência. Passava horas conversando com moradores, escutando histórias, mediando pequenos conflitos. A maturidade adquirida nos últimos meses fazia com que sua presença fosse percebida não apenas como liderança, mas como apoio emocional. Marta passou a se envolver de maneira mais intensa com as crianças, ensinando pequenas tarefas de cuidado com os animais e com o espaço. Caramelo observava, aproximando-se com cautela, permitindo que as crianças interagissem, mas sem perder a atenção sobre tudo ao redor. Bento demonstrava interesse em seguir os passos do amigo mais velho, mas ainda precisava de supervisão. Helena garantiu que ambos tivessem espaço para aprender sem pressa. O bairro se preparava para a chegada de uma equipe de engenheiros que realizaria novas medições nos trilhos. A expectativa era alta. Alguns moradores estavam ansiosos, outros cautelosos. Helena organizou a logística, garantindo que todos pudessem acompanhar o processo sem criar tumulto. A presença de Caramelo e Bento servia de segurança emocional, transmitindo calma aos mais nervosos. No dia da visita, o bairro estava mais movimentado que o habitual. Pessoas conversavam em grupos, crianças brincavam com cuidado entre as cercas, e o cheiro de café fresco se espalhava pelas ruas. Caramelo caminhava lentamente ao lado de Helena, atento a cada detalhe. Bento observava a movimentação de um ponto seguro, aprendendo a lidar com o barulho e os passos apressados dos visitantes. Durante a inspeção, os engenheiros fizeram perguntas técnicas que Helena não compreendia completamente. Ela respirou fundo, lembrando-se de que seu papel não era discutir termos complexos, mas defender o cuidado construído coletivamente. Falou sobre as cercas, sobre as placas, sobre os animais e crianças que circulavam pelo espaço. Cada detalhe reforçava a importância de considerar o bairro antes de tomar decisões. Enquanto isso, Caramelo percebeu que algo estava diferente. Os sons metálicos dos equipamentos eram fortes, mas havia um ritmo constante que não causava medo. Ele manteve uma postura vigilante, pronto para intervir caso algo ameaçasse os moradores ou os animais menores. Bento, embora receoso, começou a seguir o exemplo de Caramelo, aproximando-se mais dos visitantes com confiança crescente. Ao final da visita, a equipe de engenheiros deixou instruções e recomendações. Helena reuniu os moradores para repassar as informações, explicando de forma clara cada ponto. Alguns ajustes precisariam ser feitos nas cercas e na sinalização, mas nada comprometia o que já fora construído. As pessoas respiraram aliviadas. A sensação de progresso se misturava à percepção de que o trabalho era contínuo. Nos dias seguintes, o bairro entrou em um ritmo de pequenas reformas. A tinta das placas precisava ser retocada, alguns pedaços de madeira das cercas foram substituídos, e novas atividades de cuidado com os animais foram implementadas. Helena coordenava tudo, mas agora com mais delegação. Moradores mais jovens assumiam responsabilidades, aliviando a carga sobre ela. Caramelo e Bento participavam de maneira indireta, oferecendo presença e supervisão silenciosa. Em meio a essas mudanças, Helena recebeu notícias sobre a possibilidade de criar um espaço comunitário permanente próximo aos trilhos. A proposta incluía uma pequena biblioteca, áreas de lazer e espaços para animais. A ideia trouxe entusiasmo, mas também desafios. Seria necessário mobilizar recursos, negociar com autoridades e garantir que a segurança fosse prioridade. Helena percebeu que aquele projeto poderia transformar o bairro, mas exigiria esforço coletivo. Caramelo sentia o impacto dessa novidade. Os trilhos, que antes eram apenas um lugar de vigilância e cuidado, poderiam se tornar um centro de convivência.
Ele observava Helena animada, sentindo sua própria energia se renovar. Bento, por sua vez, parecia curioso com a perspectiva de novos espaços para explorar. Havia um ar de expectativa e motivação que contagiava todos ao redor. Enquanto o bairro se preparava para essa nova fase, pequenas tensões surgiram. Alguns moradores questionavam a viabilidade do projeto, preocupados com custos e manutenção. Helena organizou reuniões para ouvir opiniões e explicar detalhes, transformando o debate em diálogo produtivo. Cada encontro exigia paciência, argumentação e empatia. O sucesso parecia próximo, mas só seria alcançado com esforço constante. Caramelo sentiu essas tensões de perto. Ele percebeu o impacto emocional sobre Helena e sobre Bento, oferecendo companhia silenciosa, aproximando-se de quem precisava de apoio. Sua presença tornava as discussões menos acaloradas e mais focadas no coletivo. Cada gesto do cachorro transmitia segurança e lembrava que o cuidado era prioridade. Uma manhã, enquanto caminhavam para revisar uma das áreas de cercas, Helena notou que a cor das placas estava desbotada em algumas partes. Sentiu um misto de frustração e responsabilidade. Caramelo percebeu o peso em sua postura e se manteve próximo, observando, pronto para acompanhá-la na tarefa. Bento se aproximou com curiosidade, aprendendo a identificar áreas que precisavam de atenção. O trabalho de manutenção se tornou um ritual diário. Helena e os moradores se revezavam, enquanto Caramelo circulava entre eles, garantindo que nada passasse despercebido. O cheiro da tinta fresca misturava-se ao calor do sol, criando um ambiente que lembrava esforço, dedicação e cuidado contínuo. Bento começou a se envolver mais ativamente, carregando pequenos objetos e observando atentamente o que precisava ser feito. No meio desse ritmo, Helena percebeu que o projeto do espaço comunitário estava ganhando força. Algumas empresas locais ofereceram materiais, artesãos locais se voluntariaram para ajudar na construção de móveis e brinquedos, e moradores começaram a trazer ideias criativas. A cultura do bairro, com seu senso de comunidade, estava claramente influenciando cada decisão. As tradições locais de colaboração e cuidado se refletiam nas escolhas práticas e emocionais da população. Caramelo e Bento continuavam sendo peça-chave nesse processo, embora de forma silenciosa. Sua presença transmitia confiança e motivação, lembrando a todos do compromisso coletivo. Helena reconhecia que a força do bairro não vinha apenas do esforço humano, mas também da energia daqueles que estavam sempre presentes, atentos e dispostos a apoiar. O 9º mês terminou com o bairro em um estado de preparação constante. Cada detalhe da rotina, cada tarefa, cada presença contribuía para a construção do futuro espaço comunitário. Havia desafios, tensões e momentos de cansaço, mas também havia aprendizado, apoio e pequenas vitórias. Caramelo deitou-se no quintal naquela noite, respirando fundo, sentindo a energia tranquila que envolvia o bairro. Bento dormia próximo, e Helena observava tudo com satisfação silenciosa. O futuro permanecia incerto, mas havia esperança e determinação. O 10º mês começou com um céu limpo e um vento suave que atravessava as ruas do bairro, trazendo consigo uma sensação de renovação. O sol brilhava de forma constante, mas já não era inclemente. Suas manhãs iluminavam as cercas coloridas, as placas recém-pintadas e os trilhos que, aos poucos, se tornavam símbolos de superação e cuidado. O bairro respirava uma atmosfera diferente, mais leve e confiante, resultado de meses de esforço e dedicação. Caramelo acordou cedo, como sempre, mas dessa vez o seu entusiasmo tinha um brilho novo. Não havia urgência, apenas uma sensação de propósito consolidado. Ele esticou as patas, espreguiçando o corpo com aquela familiar mistura de energia e calma, e observou o quintal que agora era seguro e bem cuidado. O cheiro da terra úmida e das plantas recém-adubadas misturava-se ao aroma distante de pão fresco da padaria da esquina. Cada detalhe parecia mais intenso, mais vivo. Helena também sentia essa transformação. O cansaço acumulado dos meses anteriores dava lugar a uma força renovada. Ela caminhava pelos trilhos com passos firmes, olhando cada detalhe, mas sem pressa. Observava o trabalho coletivo que já se consolidara, sentia orgulho silencioso das pequenas conquistas diárias. As crianças brincavam próximas às cercas, aprendendo a respeitar os espaços e a cuidar dos animais, sob sua supervisão. Bento estava mais confiante do que nunca. Seguia Caramelo com segurança, explorava o quintal sem medo e interagia com as crianças com uma postura calma e firme. A transformação do cachorro maior era evidente. Ele não apenas havia recuperado a confiança,
mas também aprenderá a observar e a proteger, refletindo o comportamento de Caramelo. A conexão entre os dois cães se fortalecia a cada dia, tornando-os uma equipe silenciosa, mas presente. O mês começou com uma atividade especial, a inauguração simbólica do espaço comunitário próximo aos trilhos. Helena, junto com moradores, crianças e voluntários, havia organizado cada detalhe. As placas coloridas destacavam regras de cuidado, brinquedos artesanais estavam distribuídos, e pequenas áreas de descanso para animais e pessoas já estavam prontas. Cada elemento refletia a história do bairro, a dedicação coletiva e o cuidado diário. Caramelo esteve presente desde cedo. Circulava entre as crianças, permitindo que fossem acariciá-lo, mas sempre atento aos trilhos, aos movimentos das pessoas e ao bem-estar de todos. Bento seguia seu exemplo, mantendo distância segura quando necessário, mas sempre próximo. Helena observava, emocionada, a forma como os cães influenciavam a atmosfera do espaço. Eles eram mais do que animais, eram símbolos vivos da perseverança e da proteção. Durante a inauguração, Helena fez um pequeno discurso. Falou sobre os desafios enfrentados, o esforço coletivo, o cuidado com o bairro e com os animais, e sobre a importância de cada pessoa que havia contribuído, mesmo que de maneira discreta. Não havia exagero, apenas sinceridade e gratidão. Alguns moradores se emocionaram, outros sorriam com satisfação silenciosa, e Helena percebeu que, finalmente, o esforço de meses estava sendo reconhecido. Enquanto isso, Caramelo sentiu uma movimentação diferente. Crianças corriam com alegria, adultos conversavam em grupos, e havia risos por toda parte. Ele se deitou no chão próximo à sombra de uma árvore, observando tudo com calma. Cada passo, cada gesto, cada som fazia parte de um cenário que ele ajudara a proteger e a tornar seguro. Bento aproximou-se, sentou-se ao lado dele e, por um instante, ficaram em silêncio, compartilhando a sensação de paz e realização. Nos dias seguintes, o bairro entrou em uma rotina de celebração silenciosa. As atividades do espaço comunitário continuaram, mas agora com mais naturalidade. As crianças aprendiam sobre cuidado com os animais, sobre a importância da convivência e sobre o valor do esforço coletivo. Helena coordenava essas atividades, mas com mais leveza, permitindo que os moradores se envolvessem por iniciativa própria. Marta passou a participar de maneira mais constante, ajudando nas tarefas de manutenção e nas interações com as crianças. Sua presença trazia segurança e organização, e Caramelo parecia perceber isso, aproximando-se dela nos momentos em que a energia precisava ser equilibrada. Bento também se adaptava, interagindo com ela com curiosidade e cuidado, aprendendo a respeitar a presença humana em diferentes contextos. Helena começou a planejar pequenas melhorias adicionais. Novas cercas, pequenas áreas sombreadas para descanso, atividades educativas e de lazer. Cada plano vinha com desafios, recursos limitados, necessidade de colaboração, tempo escasso. Mas o espírito coletivo estava fortalecido, e a motivação de todos tornou-se contagiante. Caramelo participava desses momentos de forma indireta, circulando pelo espaço, observando, oferecendo segurança silenciosa. Uma tarde, Helena percebeu que Bento estava se envolvendo de maneira ainda mais ativa. Ele ajudava a acompanhar crianças, mantinha distância segura dos trilhos, e interagia com Caramelo de maneira coordenada. A transformação do cão era completa. Ele não era mais apenas um cachorro recuperado, mas um parceiro ativo na proteção e no cuidado do espaço. Helena sentiu uma onda de emoção ao perceber como cada esforço realizado ao longo dos meses havia construído não apenas segurança, mas também confiança, respeito e afeto. A presença de Caramelo continuava sendo um ponto central. Ele não precisava de ordens, apenas de liberdade para agir de acordo com seu instinto protetor. E, de fato, essa liberdade tornou-se evidente em uma situação inesperada. Uma criança, distraída, aproximou-se demasiado dos trilhos. Caramelo percebeu imediatamente. Sem pânico, mas com determinação, aproximou-se, tocou levemente a perna da criança e guiou-a de volta para a área segura. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Todos que presenciaram entenderam que ali havia um equilíbrio silencioso entre cuidado e liberdade, confiança e proteção. A comunidade percebeu, naquele momento, que o espaço criado não era apenas físico, mas emocional. Havia sido construído com paciência, dedicação, colaboração e presença constante. Cada obstáculo superado, cada tensão resolvida,
Cada tarefa cumprida havia sido fundamental para alcançar aquele estágio de harmonia. Nos dias seguintes, Helena organizou um pequeno evento de encerramento simbólico do projeto inicial. Foram convidadas todas as famílias do bairro, pessoas de bairros vizinhos, voluntários e representantes da prefeitura. O objetivo não era formalizar conquistas, mas celebrar o esforço coletivo e consolidar os vínculos criados. Caramelo e Bento participaram ativamente, circulando entre os presentes, permitindo aproximações e oferecendo segurança silenciosa. Helena fez outro discurso, mais breve, mas ainda mais emocional. Falou da jornada, das dificuldades, das pequenas vitórias, do cuidado mútuo, da importância de cada presença, humana ou animal. Ela olhou para Caramelo e Bento, e um sentimento de gratidão inundou seu coração. Cada sacrifício, cada momento de dúvida, cada gesto de vulnerabilidade havia levado até ali. O bairro, agora, não era apenas um conjunto de casas e trilhos. Era uma comunidade viva, resiliente, cheia de histórias e laços profundos. A noite caiu, e o bairro se iluminou com pequenas luzes, velas e lanternas espalhadas. Crianças correram e brincaram, adultos conversaram, risos ecoaram pelo espaço. Caramelo deitou-se ao lado de Helena, descansando após um dia intenso. Bento fez o mesmo. A paz estava presente, mas não como ausência de ação. Estava presente como resultado de esforço, cuidado e dedicação. Helena sentou-se, respirou fundo, e observou o céu estrelado. Cada estrela parecia refletir o momento vivido, cada som ao redor trazia lembranças de obstáculos superados. Caramelo encostou-se nela, e ela sentiu o calor de seu corpo. Bento estava ao lado, tranquilo, como se também sentisse a completude do momento. Não havia pressa, não havia preocupação, apenas a certeza silenciosa de que todo esforço havia valido a pena. O 10º mês terminou com uma celebração de conquistas, vínculos fortalecidos, espaço comunitário seguro e funcional, e a certeza de que o futuro do bairro, dos animais e das crianças dependeria da continuidade do cuidado e do respeito mútuo. Caramelo permaneceu ali, firme, protetor, amigo e símbolo de tudo que havia sido conquistado. A história que começou com medo, incerteza e esforço constante terminou com alegria, realização e emoção compartilhada. Cada personagem cresceu, cada vínculo se fortaleceu, e cada desafio superado trouxe aprendizado e maturidade. Caramelo, Helena, Bento e todos os moradores do bairro finalmente puderam desfrutar da paz construída com suor, paciência e amor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Fúria, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.